Olá, estamos começando o nosso podcast Teleios. Isso aqui é uma nova experiência que estamos tendo e nós queremos, através desse podcast, abençoar a sua vida, abençoar a sua família e a sua casa. Nós estamos aqui hoje porque Deus tem aberto essa porta e eu tenho convicção de que nós vamos ser grandemente edificados. Hoje, pela primeira vez, nós estamos fazendo, então nós estamos aqui hoje muito bem acompanhados. Eu, pastor Ricardo, pastor da comunidade Teleios, junto com a minha esposa Rosângela, que está comigo já há 20 anos quase de casamento, não é isso? Estamos aí à frente da comunidade há quase 15 anos. Também está conosco o pastor Edmar, pastora Solane, que também tem uma experiência longa sobre casamento, são pastores, são pais. Então hoje a ideia é que a gente possa trocar ideias, conversar um pouco, e poder também ajudar você que está nos assistindo a abençoar a sua vida, o seu casamento. Você sabe que casamento é um grande desafio. Edificar uma família, principalmente nos dias de hoje, é um grande desafio. E por isso, nós estamos nesse jejum, que tem como tema famílias fortes para tempos difíceis. O grande desafio nosso é manter a nossa família firme no Senhor, os nossos filhos servindo e adorando ao Senhor. Então hoje, melhor do que nunca, nós estamos aqui reunidos com essa mesa de gente muito abençoada. Quero agradecer a vida de todos vocês e vamos lá para um bate-papo, para uma conversa, dar um pouco de risada, lembrar um pouco das nossas lutas e desafios e também compartilhar um pouco da palavra de Deus. Queria que vocês se apresentassem rapidinho, porque às vezes a gente acha que todo mundo nos conhece, mas é bom também porque tem pessoas que às vezes vão assistir pela primeira vez isso. Rosângela. Peraí, corta aí, Matheus. Não, vai Você direto. tá batendo, amor? Vai coisar aqui. Ah, tá. Vai? Ele corta isso. Então eu falo o quê? Se apresenta. Eu falo o quê? Ai, amor, o que eu falo? Quem é Já você? apresentou. Não. Então, meu nome é Rosângela, sou pastora responsável aqui pelo Ministério Kids, junto com a pastora Solane, Sou mãe de 2 meninas, uma de 16, acabou de fazer, a Rafa, e a Pietra de 12, estamos casados há 20 anos. Pastor Edmar, pastor Solane, conta um pouco da vida de vocês, tempo de casamento, para que as pessoas conheçam vocês. Vou começar. Nós somos casados há 17 anos e tem vivido aí muitas histórias, amor? E temos 2 filhos, que é o Rian de 13 anos, Davi tem 8 anos. Estamos servindo ao ministério há 17 anos também, porque logo quando nós casamos, nós já entramos para o ministério também. Estamos aí, servindo ao Senhor juntos. Isso mesmo, sou o pastor Edmar, pastor auxiliar aqui junto com o pastor Ricardo, pastora Rosângela. Temos o prazer de caminhar juntos aí já há tanto tempo. Glória a Deus por isso. Bom, nesse tema, família forte para tempos difíceis, nós, na palavra de domingo, foi ensinado sobre a família de Noé, que havia ali um juízo, todo mundo conhece a história da arca de Noé, do dilúvio, e havia um juízo definido ali sobre a terra. E Deus, por sua graça, separou Noé e a sua família ali, eles edificaram ali a arca e foram livres daquele juízo. E ali foi feito um paralelo entre os dias de hoje, que todos nós estamos como os dias de Noé. Nós estamos vendo aí tanta violência, nós estamos vendo tanta discriminação, nós estamos vendo as famílias sendo destruídas, desconstruídas. E hoje, conversava com a minha esposa hoje pela manhã, que hoje você ser uma pessoa, um pai de família, casado, com filhos, fiel à esposa ou fiel ao marido, parece que isso é considerado até de uma forma jocosa ou pejorativa por alguns, ou seja, as pessoas hoje elas não valorizam tanto isso. Então, para nós é um grande desafio se manter casado, por todos os desafios comuns de um casamento, mas os desafios externos que nós sofremos hoje em dia.
Então, dentro disso, eu queria que vocês pudessem explanar um pouco quais são os grandes desafios de uma família, de construir uma família, né? Quais são os grandes desafios de edificar um casamento? Queria que o pastor Edmar pudesse começar isso hoje. Bom, sempre que a gente se propõe a andar de acordo com a palavra de Deus e a obedecer o Evangelho, logicamente que a gente vai enfrentar resistências, né? Talvez até perseguições. E em relação à família não é diferente. Então o desafio é justamente isso. Parece que a gente hoje que crê no padrão de Deus para a família, a impressão que a gente tem, né? E eu acredito que é isso mesmo, a gente está andando na contramão, né? Então a gente está nadando contra a correnteza. Então, por quê? Porque é justamente isso que o pastor Ricardo falou, né? Hoje a gente vive tantos tipos de famílias que provém de uma ideia humana, de uma ideia social, antropológica, que parece que a ideia bíblica de família, parece que ela não existe mais, né? Então a gente vai ver aí vários tipos de famílias híbridas, né, modernas. Então parece que ser cristão e lutar e viver a família tradicional, conservadora, judaico-cristã, parece que é caminhar na contramão. É um desafio, mas hoje nós temos aqui na mesa duas mulheres, né, que estão casadas aí há mais de 15 anos, né, a pastora Solane com 17 e a pastora Rosângela com quase 20 anos de casado. Na visão de vocês, da experiência de vocês, quais foram os desafios desse casamento nesse período, né? É bom colocar, porque às vezes quem está nos assistindo, às vezes está passando por dificuldades e lutas e acha que a luta é só deles. E que às vezes olha para outros casais e acha que eles não têm dificuldades e lutas, né? Mas todos nós temos, todos nós já passamos por crise. Eu queria que vocês pudessem expor isso, né? Quais foram as crises ou as dificuldades que vocês tiveram no longo desses anos que tiveram que superar? Começa, pastora Rosângela. E lembrando que foi comigo as crises, né? Eu acho que foi as dificuldades financeiras mesmo, porque quando já casei com 21 anos, então já estava certa do que era para ser feito, né? Então era para casar, era para ter filhos, né? Não com muita clareza, mas a dificuldade financeira, eu acho que no início do casamento foi o que mais deixou a gente perdido, né? Porque daí só o Ricardo trabalhava, eu ainda estava no curso da enfermagem. Então, esse primeiro momento do casamento, a dificuldade financeira foi a mais difícil mesmo. E depois a gente mudou de cidade, e aí distanciamento da família, né? Então, todos esses desligamentos que acontecem após o casamento, a primeiro momento foi a dificuldade financeira mesmo, saber lidar com contas, né? E não sei se todo casamento, todo início de casamento para todas as pessoas é assim, mas para nós eu acho que o mais difícil foi a dificuldade financeira mesmo, né? Passar por esse problema e saber resolver com maturidade, confiar no Senhor, né? Viver milagres, né? E tudo isso mexe com a fé, né? Um casamento que está no início acaba recebendo a estrutura do Senhor para saber lidar, né? Verdade. Eu me lembro que a grande dificuldade da minha esposa era também, nós casamos e acho que nós casamos em dezembro de 2003, em abril de 2005, um ano e pouquinho de casado, nós mudamos da cidade, né, de Suzano. E ficar longe da família para a Rosângela foi bem difícil, né? Foi bem desafiador, porque ela era muito, muito apegada, né, à família, então eu me lembro que isso foi bem difícil. Eu acho que os desafios, eles são conforme as etapas do casamento, né? Então, no início é um desafio e aí assim vai, né? Cada desafio é um aprendizado, né? Eu lembro que para nós, assim, particularmente para mim, eu acho que foi o diálogo mesmo. Por mais que a gente já tivesse namorado 4 anos, né, 4 anos de namoro, né?
Mas o diálogo entre si é em questão, tipo assim, de um tá passando por problema ou dificuldade, de conversar mesmo, de sentir segurança um no outro e poder confiar e falar. Eu acho que isso, no início do nosso casamento, a gente teve que saber lidar com isso. Então eu tinha que perceber quando ele estava passando por momentos de tristeza ou de preocupação. Eu lembro que logo que nós casamos também, a dificuldade financeira veio. E o Edmar era muito calado, quieto. E às vezes você perguntava, ele não falava, ele preferia ficar retraído no canto dele. Então aí a gente foi aprendendo a lidar com isso e falar, não, você pode confiar em mim. E aí a gente aprendeu a falar um do outro, que estamos juntos nessa, né? Você não está sozinho. A confiar um no outro e falar, expor o seu ponto de vista, né? Porque eu acho que tem que ter essa base de confiança, né? O casal tem que confiar no que o outro está falando. Não, eu estou junto com você, você não está sozinho. Né? Vamos orar junto, a gente vai superar, vai passar por isso. Eu acho que o diálogo, ele é essencial dentro do casamento. Acho que se não tiver o diálogo, não tem a confiança um no outro. A gente percebe muito, né? Nós que lidamos com casais, que nós temos o desafio assim, primeiro do nosso casamento, né? E além do nosso casamento, é o casamento dos outros, que a gente tem ali algum envolvimento, né? Para dar suporte. Então, falar que um dos grandes desafios do casamento, não só do casamento, mas da família, né? Porque depois vem o diálogo com os filhos, é a comunicação, pastor Edmar? Eu tive muita dificuldade no começo, né? Eu não se abria, não compartilhava, guardava bastante. Eu acho que essa é uma dificuldade de muitos homens, principalmente no que se refere à crise financeira. Ou a qualquer outro assunto que de alguma forma mexe com a masculinidade. Mexe com a masculinidade do homem, né? Que de alguma forma o desonra, o que causa uma certa inibição nele. Então isso dificulta mais ainda, né? Essa comunicação, dependendo do assunto, da situação que o casal está vivendo. O homem já tem essa dificuldade, né? De se abrir, dependendo do assunto. E aí quando não há essa comunicação, fica até difícil de achar uma solução, de achar um caminho, né? E traz realmente, né, insegurança, né, desconfiança, né, essa sensação de que o outro não confia a ponto de se abrir, de compartilhar, né? Então isso é ruim para o casamento. Mas esse negócio de confiar, eu vou falar da minha experiência de casamento, que eu tenho até pregado muito isso, porque eu vivi isso nos últimos anos, que às vezes não é um sentimento de desconfiança, é você expor os seus sentimentos. No meu caso, o meu desafio foi esse. Foi expor sentimentos. Foi expor, porque a sensação que a gente tem quando a gente expõe sentimentos é que a gente fica vulnerável. E o homem, principalmente, né? A mulher é muito mais, acho que fácil para isso. Né? É mais fácil para você ter essa leitura. Mas o homem, no meu caso específico, foi muito difícil. Demorou um bom tempo para a gente poder ter essa, né, liberdade de expor e ficar vulnerável, se desarmar, né? De você estar desarmado emocionalmente e falar, olha, eu não estou bem. Porque parece que pra gente que é homem, reconhecer que precisa de ajuda é sinônimo de fraqueza, né? Para a esposa, então, que a gente fala, né? Poxa, mas se eu não ajudar, se eu fraco, imagine ela, não vai dar conta. Ou às vezes até medo de expor uma situação e trazer preocupação para a esposa. Também, né? Acho que por ser o vaso mais fraco, a gente sente mais. Né? Aí a gente fala, se eu falar, talvez ela vai ficar preocupada. Mas outra questão também, acho que do diálogo também, da comunicação, eu acho que às vezes, dependendo do que o homem precisa falar no momento que ele está passando, talvez do julgamento também da mulher, que a mulher ela tem uma facilidade de julgar e de não compreender, e é onde vem a sabedoria, né? Às vezes o homem está passando por um momento difícil, precisa falar, mas o medo dele falar e receber um julgamento, ou às vezes a mulher já fica brava com alguma situação, né? Por que você veio falar isso? Joga na cara, às vezes, joga do na homem, cara, né? E aí onde entra a briga, a discussão ali, né? Entre o casal. Eu queria que a pastora Rosângela falasse um pouco sobre esse assunto, porque a gente já passou por algumas experiências e ela também tem a experiência de lidar com mulheres, né? Dessa situação, dessa transparência, né? A maturidade da mulher de ser, exemplo. Vou fazer uma pergunta para vocês, mulheres. Vocês acham que
toda mulher está pronta para ouvir do marido? Vou dar um exemplo. Hoje eu recebi uma cantada lá na empresa. E aí? Né? Será que a mulher, como que ela vai reagir a isso? Eu lembro daquele videozinho que o pessoal fala assim, vamos falar sobre ciúme, né? Hoje eu falei com a mulher, já acaba o vídeo na hora. Então, é uma insegurança, né, pastora Rosângela? E para mim é um assunto difícil, né? Porque como é difícil até expor a família da gente, né? Mas como o casamento da minha mãe veio de uma situação de separação e tudo por conta de adultério, né? Então é um assunto bem pouco. Eu sou pouquíssimo tolerante em relação a esse tipo de assunto. Então, se de repente. Você é sensível. Então, eu acho que eu não tenho maturidade para esse assunto. Não tenho. Eu acredito que eu abordaria a pessoa, né? Mas eu acho que é onde Deus às vezes quer tratar com a gente. Não sei. É um assunto para mim difícil de falar. Eu imagino. Mas imagine quantas mulheres não têm essa insegurança. Né? E às vezes não dá. E os homens, às vezes, também têm a insegurança de falar justamente por isso. Talvez se falasse, não seria muito agradável, não. Por mais... Logo no começo do nosso casamento, né? Talvez vocês não acreditem, né? Mas eu recebia muita cantada. Eu recebia muita cantada, recém-casado, lógico. Eu sabia que era um ataque maligno mesmo, né? É diabólico mesmo. Diabólico, né? Quando eu falo isso para os meus amigos, eu falo assim, e o inimigo é mentiroso também. Mas a gente passou bem no começo, né? E logo no começo do casamento, assim, eu fui transparente, né? Eu me abri com ela, né? Com a minha esposa. E ela foi muito madura, assim. E eu acho que essa maturidade... Ela gera uma segurança, talvez, por não ter passado situações como essa. Por exemplo, no casamento dos pais, ou uma pessoa que já foi traída, né? Fica realmente essa marca e essa insegurança. Né? Mas quando você percebe que a mulher ela é segura de si em relação a esse assunto, né? Eu acho que tem que compartilhar e vai ser denso. Legal. Eu queria abordar um outro tópico que eu acho que é importante sobre casamento, é sobre o papel do homem e da mulher, né? Hoje em dia, porque hoje em dia está muito indefinido essa questão, e não está indefinido somente por uma questão de ideológica, não, está indefinido porque também é necessário às vezes a mulher ou o homem cumprir papéis que tradicionalmente não fazia. Então, exemplo, hoje aqui na nossa mesa, os 4 trabalham. Então não dá para você falar, não, a mulher vai fazer só isso ou o homem vai fazer só aquilo. Porque hoje você tem essa estrutura, né, social, onde os dois trabalham, né, os dois estão envolvidos, no caso, nós de igreja, envolvidos em ministério. Mas como que a gente consegue, para ajudar quem está nos assistindo, falar sobre os papéis do homem e da mulher dentro dessa estrutura chamada família, né? E o que não fazer também? Às vezes a gente pontuar, né, o que vocês acham que é o papel, que vocês entendem, e qual não é o papel, que é também um desafio às vezes. Por quê? Porque às vezes naturalmente, vou dar um exemplo, acontece muito isso. Você tem uma mulher que ela é muito mais proativa que o marido. Então é natural dentro daquela relação que algumas coisas aquela mulher assuma certas responsabilidades. Mas às vezes tem responsabilidade que ela assume que não era para ela assumir. E vice-versa. Também acontece isso. Então, como equilibrar isso nos dias de hoje? Né? Com toda essa estrutura que a gente vive de vida, né? O que vocês acham? O que vocês podem opinar sobre isso? Eu acho que tem que ser muito conversado, que é o início do nosso papo mesmo, né? Por quê? Porque se tem esse tipo de mulher, é porque tem do outro lado um marido mais omisso. Mas, se eles vivem bem assim, né? Se eles conseguem conversar e deixar equilibrado e a casa funcionar, né? Lógico, segundo o padrão bíblico, muito bem. Mas se traz problema de uma mulher
mais, né, dominadora, que aí já é contra os padrões bíblicos, aí vai trazer problema mesmo, né? Eu acho que cada um, mesmo os dois trabalhando fora, a mulher ela tá fazendo o papel de auxiliadora ainda, né? Porque não é responsabilidade dela ter que manter a casa toda, ela tá ali como auxiliadora mesmo, né? E a parceria, né? Os dois trabalham, a parceria de todo mundo, organizar a casa, né? Delegar as tarefas, né? Funciona bem quando os dois trabalham juntos, né? É responsabilidade só da mulher limpar a casa? Vou dar um exemplo. É responsabilidade da mulher, só da mulher, a casa, a educação dos filhos, porque nós temos muitos homens que pensam que, não, eu já trabalho, já pago as contas, já fiz minha parte. É isso? Nos primórdios, o homem saía para caçar, né? Para pegar a comida, trazer para casa. A mulher ficava com o papel de preparar o alimento, a educação dos filhos e toda aquela orientação, né? Seria bom que se a gente não precisasse sair de casa, porque é muito bom ficar em casa com os filhos, né? É muito bom. Fazer bolo de cenoura. Fazer bolo de cenoura, né? Mesmo que ele saia parecendo um bolo de pudim de cenoura, né? Mas, hoje, eu digo que depois de 15 anos voltar a trabalhar, né? É um desafio, né? Porque daí você tem que voltar a estudar, tudo. Mas, qual que era a pergunta? Dentro desses papéis, é responsabilidade só da mulher, a casa, ou hoje, na realidade de hoje, isso deve ser compartilhado? Não, eu acho que sempre foi responsabilidade dos dois, até porque o homem, ele cumpre um papel na educação dos filhos e a mulher cumpre outro. A ausência de um ou de outro traz danos para os filhos, para a criação dos filhos e para o comando da casa. Então, não dá para ser só responsabilidade de um. O comando precisa ser dos dois em momentos diferentes, para que assim consiga dar andamento, né? Pastores? Desde que, tipo assim, vamos supor, a pastora falou 15 anos, né? Eu também fiquei 8 anos parada, né? Sem trabalhar fora, porém trabalhando em casa. Então, eu assumia mais essa responsabilidade da questão da casa. Não cobrava tanto dele, do Edmar. Mas porque eu tinha esse tempo em casa. Porém, isso não nos deixa falar assim, não, a responsabilidade é só da mulher limpar, cozinhar, lavar. Não. Acho que os dois têm que se ajudar, né? Acho que é um conjunto, né? Os dois têm que estar... O marido tem que ver também que a mulher precisa, né, de ajuda, de estar junto, né, até na questão da educação dos filhos também, para que os filhos também não enxerguem só a mãe que educa, mas também o pai também que educa, né, que ensina, que está junto. E isso é bom pro ambiente, né, da família, para as crianças. A Bíblia diz que a mulher edifica a casa com sabedoria, né? Eu acho que as mulheres precisam entender que nós, homens, diferentemente delas, né, a gente tem o que os especialistas chamam de a caixinha do nada. Né? O que é a caixa do nada? É que depois de determinados momentos, ou talvez de um dia de trabalho, o homem precisa passar algum tempo sem fazer nada. Né? Que é aquela hora que ele fica só passando o canal da TV, né? E ele não assiste nada, ele fica lá 5 segundos e vagando e a mulher se pergunta para ele o que está pensando, ele não estou pensando em nada. E ela duvida, né? Ela acha que não está pensando em nada, né? E aí pergunta o que está fazendo, a mulher está lá na cozinha, o cara lá na sala zapeando, e a mulher, o que você está fazendo? Nada, estou pensando em nada, não estou fazendo nada, porque o homem tem isso. As mulheres parecem que não tem isso, né? E os homens têm isso. O problema é que lá em casa eu aprendi que eu sempre estou fazendo alguma coisa, porque se eu falar que eu não estou fazendo nada, ela vai arrumar alguma coisa para me fazer. Então eu já ganhei a fita, né? O que você está fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa. Já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Porque se eu falar que eu não estou fazendo nada, aí ela vai arrumar alguma coisa para me fazer. Mas a palavra de Deus diz para nós, homens, né? 1 Pedro 3, e o verso 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois
sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, assim, a mulher edifica com sabedoria, mas o homem precisa ter discernimento, e ter discernimento da vida, do cotidiano, do lar, da casa, da criação dos filhos, e que vai ter momento em que ele vai ter que abandonar a caixinha do nada e ter que fazer alguma coisa para ajudar a esposa, que talvez naquele momento, naquela hora está precisando, que ele vá lavar uma louça, que ele vá varrer uma casa, né? Porque não faz sentido, né, a esposa trabalhar fora e o marido trabalhar fora, mas a esposa chegar, ter que cuidar de casa, ter que cuidar do filho, enquanto o bonitão fica lá de pernas pro ar. Não, então tem que ajudar. Aí depois vai perguntar se ela está cansada. Tem que ajudar, exatamente. Mas você sabe que, biblicamente, quando você olha para a Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus cria o Éden, ele dá ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim, e a mulher vem como auxiliadora. Então perceba que é responsabilidade do homem ter o cuidado da casa, do lar, né? E a mulher, ela vem auxiliar tudo isso. E aí vai ter que entrar isso que a gente acabou de discutir anteriormente, que é a comunicação, o diálogo, de chegar no equilíbrio, de entender que é importante. Agora, dentro disso, a Rosângela tem estudado tem feito a pós-graduação em psicopedagogia, e ela tem conversado muito comigo, falado, né, do que ela tem lido, sobre a estrutura masculina e feminina. E às vezes no casamento, muitos não entendem que as estruturas são diferentes. E que isso sim afeta muito o cotidiano de um casal, de uma família, por conta da estrutura. E eu queria que a Rosângela falasse um pouco também dessa questão da estrutura, né? Da forma que a mulher pensa, muito diferente da forma como o homem pensa. Então, as interpretações são diferentes. Eles conseguem ver a mesma coisa, né? O mesmo circunstância, só que eles têm interpretações diferentes. Por quê? Porque eles têm estruturas diferentes. Isso é cerebral, né? Então, é importante a gente entender isso. Eu queria que a pastora falasse um pouco. Eu estou lendo esse livro aqui de como as mulheres pensam, né? E aí fala assim que homens e mulheres utilizam áreas e circuitos cerebrais diferentes para solucionar problemas, processar linguagem, vivenciar experiências e armazenar a mesma emoção forte. Então as mulheres, elas podem se lembrar dos mínimos detalhes dos primeiros encontros, né, com os parceiros, até das brigas elas lembram dos mínimos detalhes. Enquanto os homens, seus maridos, mal conseguem se lembrar do que aconteceu. Então, quer dizer, isso é biológico. Então, as mulheres não podem ficar bravas com o marido. É estrutura química, né? É cerebral. Né? Minha esposa sempre faz assim pra você lembra? Eu não. Como você não se lembra? Como você esqueceu? Eu não me lembro disso. O livro fala assim que o cérebro feminino, ele possui aptidões incríveis, inigualáveis. Uma agilidade verbal, né? Uma novidade para nós. Né, a habilidade também de manter relações mais profundas. Mas os homens, eles nascem já com outros talentos, eles são moldados para a sua realidade hormonal, né, que daí mais pra frente, né, até falei com as meninas essa semana, que na adolescência o menino, ele se torna mais calado porque o seu cérebro está encharcado de testosterona. E a menina de progesterona. Então aí ela quer falar, né? Então a gente tem a Pietra em casa que chega da escola falando nos mínimos detalhes como foi a aula inteira, né? A Rafa já tá numa outra fase, né? Então já passou, né? Mas aí comentei no grupo dos meninos, né? Para colocar em atividades físicas, porque eles vão ficando calados porque o cérebro tá cheio de testosterona. E daí foi onde eu falei, né? Que se os maridos estiverem calados é porque tá liberando um pouco. Tá sobrando. Né? Então, é psíquico, né? É cerebral mesmo, né? Essa mudança. Por mais que a gente viva numa sociedade onde queira colocar o homem e a mulher no mesmo patamar, não. De forma química, cerebral, estrutural, Deus nos fez diferente mesmo, né? Então, a gente precisa entender isso. E até sobre a educação de filhos, quando você vê o livro de Provérbios, quem começa a dar a orientação para Salomão é o pai. E para terminar é a mãe. Então cada um exerce o seu papel dentro da educação, né? Justamente por conta dessa condição cerebral, né?
Alguns homens são mais brutos, ou eles são mais dóceis, ou a mulher, mas você sempre vê que Deus ele põe um ponto de equilíbrio no casamento, né? Interessante, né? Um complementa o outro. Um complementa o outro, é bíblico. O casamento tem coisa positiva também, tá vendo? Casou, já, a memória já vai melhorar do outro. Porque agora Ela vai Eu lembrar. acho que a sua vai estar com problema ainda. Hoje ele manda, bom dia, te amo. Qual que é o CEP da rua de casa? Foi só uma desculpa perguntar o CEP. Isso que você tem a casa lá aos 15 anos. Sim, não lembro. Qual que é a senha do cartão? Mas olha, dentro do que isso que foi falado agora, que a Rosângela falou, eu queria que a gente colocasse algumas situações do dia a dia de um casamento que passa justamente por isso, né? Como você falou agora do CEP, mas às vezes outras que a gente passa ou já vivenciou, ou de outras vivências de outras pessoas, que a gente vê justamente isso, e às vezes não entende, né? Não entende, às vezes, por exemplo, eu vejo muitos homens que eles erram quando eles começam a tratar a mulher meio que como homem, né? Tipo assim, esperando ter atitude, então assim, parece um amigo de escola, então brinca, um exemplo. Os homens é muito comum o homem brincar e chacotear com alguma coisa física, né? Orelhudo, cabeçudo e assim vai. Aí o marido, ele quer brincar com a esposa desse jeito. E aí ele não percebe que ela não tem estrutura para esse tipo de brincadeira, né? Não se fala de nem nada da aparência de uma mulher. Mas muitos homens às vezes fazem isso. E até às vezes até na hora da discussão, a agressividade não é comedida, né? Às vezes está nervoso, normal acontecer. Mas às vezes não entende que aquele outro lado, como o texto de Pedro aí, né? Que ela é o vaso mais fraco. Né? Então eu vejo que as mulheres, o homem não entende essa estrutura feminina e muitas mulheres não entendem a estrutura masculina, porque as mulheres não entendem que, imagina, o cérebro do camarada está encharcado de testosterona. O cérebro, né? Na concepção, todo o cérebro é feminino. E aí, depois da 8ª semana, o cérebro é encharcado de testosterona, né? E o que acontece? Encolhe o centro de comunicação do homem, né? Reduz a audição e duplica a parte cerebral dedicada aos processos relacionados ao sexo. Por isso que fala que o homem só pensa naquilo. Entendeu? E é a estrutura cerebral. A mulher às vezes não entende, né? Então às vezes fica essa crise de casamento. O que vocês podem comunicar sobre isso, falar com as experiências até externas que vocês já vivenciaram, porque a gente lida com casais, né, o tempo todo. O que a gente tem visto, né, principalmente, né, nos casais com que a gente se relaciona e tal, acompanha, orienta, a gente percebe assim, quando há uma mulher muito proativa, né, e quanto mais proativa é a mulher, quanto mais senso de liderança, quanto mais disposição para fazer as coisas, mais o homem vai se encolhendo, mais o homem vai se retraindo. Acredito que não seja consciente, mas talvez até inconscientemente, né? Ou talvez porque a gente é folgado mesmo, né? Então se a mulher for fazendo, a gente vai deixando, né? Mas a orientação que a gente sempre fala, que a gente sempre dá, né? É para que a mulher ela não assuma tantas responsabilidades, principalmente no que diz respeito àquilo que é para o homem fazer, a atitude que é exigida do homem, o posicionamento que é exigido do homem, mas que ela cobre isso dele, mas que ela passe a exigir mais isso dele, né? Para que não haja essa troca de papéis. Então, às vezes, a mulher, por não compreender esses aspectos fisiológicos, químicos no homem, né, ela logo desiste. Não vou ficar pedindo, não vou ficar falando, já falei isso, tá? E ela vai e faz, e o homem vai perdendo o seu papel, vai perdendo a sua função, vai perdendo também a sua autoridade dentro do casamento, porque aí a mulher vai assumindo o papel do homem, né, nesse aspecto. Pastor Solani, dentro disso, imagine que você teria que aconselhar um casamento nessa situação que foi exposta aqui.
né? Uma mulher muito proativa, um homem que vai ficando mais tranquilo. E ela tem que ter sabedoria para ajudar esse marido a fazer a função dele. Qual seria o seu conselho em relação a isso? Como que de forma sábia ela ajuda o marido a ser mais proativo? Assim, particularmente a gente já viveu situações assim, porque eu sou muito assim de querer fazer tudo sozinha. Então, às vezes eu não fico pedindo muito. Eu sei que eu estou errada nessa parte. Tanto é que aí, às vezes quando o Edmar fazia, às vezes eu reclamava. Eu falava, pô, você não fez desse jeito. E eu percebi que ele não gostava. Aí eu percebi que ele falou assim, já que ela vai reclamar, então eu não vou fazer. Você entende? Aí eu percebi, não, eu estou errada. Então eu tenho que mudar a minha maneira. Mesmo que ele faça, eu vou agradecer, vou ser grata e vou elogiar. Porque muitas vezes o que acontece? O marido até ele quer fazer. Só que por conta da mulher, às vezes, reclamar, aí ele deixa de fazer. Então, já que ela faz, eu sei que ela faz, eu vou ficar na minha, ela faz do jeito dela. Então, o conselho que eu dou é que deixe seu marido fazer. Mesmo que ele não vai fazer bem feito, mas deixa ele fazer. E a gente também tem que tomar outro cuidado também, de querer fazer e fazer tudo. Eu lembro que a gente viu uma situação assim, que eu tava lá atarefada com um monte de coisa, querendo fazer, o Edmar me chamou, amor, vamos dar uma volta? Era pra até fazer uma caminhada. Eu falei, não, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Aí ele saiu, né? Ele falou, tá bom então, eu vou sozinha. Aí ele até falou um negócio, deixa eu achar ver se eu acho uma outra mulher. Nossa, sabe, ele brincou comigo, mas eu fiquei muito brava. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, você acha que é desse jeito que você fala? Ele falou assim, não, porque eu quero uma esposa. Eu não quero uma dona de casa, uma empregada. Primeiramente, você cuida da casa, mas você é minha esposa. E aí eu caí a ficha e falei assim, poxa, eu tô errada. Eu não posso também querer fazer tudo e deixar o meu marido de lado, o meu casamento de lado, né? Deixar a melhor parte. Deixar a melhor parte. Você vê, né? Às vezes no automático, nós somos assim. A gente quer fazer tudo e acaba deixando o que é essencial, o principal, que é o casamento. Né? Então a gente precisa ter sabedoria nesses momentos também. Que achar que eles, né, não vão fazer tudo, ou que não vai ser bem feito, e a gente querer fazer tudo para poder cobrir, né? Eu faço. Então a gente precisa ter sabedoria nesses momentos de perceber e ter essa... Às vezes acontece também, às vezes é uma situação que ela pode fazer para mim, e eu vou lá e faço. E eu vou lá e peço para ela fazer para mim. Porque tá rápido, tá ali, tá na mão, tá... Mas ela também tem a sabedoria. Não, isso aí não é meu papel, é melhor você fazer isso. E aí realmente eu tenho que ver esse lado. Não, essa é a posição do marido, é eu que tenho que fazer isso. Então a mulher tem que cobrar mesmo. O homem tem que aprender a ser cobrado. E a mulher tem que cobrar do homem, porque esse é o papel do homem, tem que dar resposta. Isso é a questão da educação dos filhos também, né? Que às vezes o marido acha que é só a mulher que tem responsabilidade. Hoje, às vezes, o menino vem perguntar, não, vai lá e fala com o seu pai agora. Seu pai também pode te ensinar. Então, às vezes, principalmente agora que o Rian está na fase da adolescência, né, de 13 anos, eu falo, Rian, agora essa conversa é mais com o seu pai, não comigo. Porque ele é o seu maior referencial agora. Isso mesmo, verdade. Então, o nosso episódio número 2 vai ser sobre a educação de filhos. Né? Então, a gente vai abordar de uma forma mais profunda isso. É interessante... até a gente está falando aqui de papéis e de função, mas eu queria ouvir da pastora Rosângela. A pastora Solane falou como uma mulher deve se comportar nessa hora de forma sábia. E o pastor Edmar relatou que é um problema essa questão, que é um erro que muitas mulheres cometem. Qual é o erro que você vê que os homens cometem num casamento, assim, que às vezes atrapalha muito o crescimento, do desenvolvimento da família? Nesses anos, aconselhando casais, né, e cuidando de mulheres, o que elas mais relatam é a falta de incentivo, né? Incentivo para estudar, para se cuidar, né? Então, a gente precisa... Na verdade, às vezes, como pastora ou como mulheres que aconselham mulheres,
incentivá-las. Então volta a estudar, né? Vai fazer exercício físico, vai gastar um tempo com você para fazer uma unha, um cabelo, porque não vem de casa. Quantos homens, o que eles falham? Deixam de investir em suas mulheres para chamá-las de incapacitadas porque não consegue tirar uma carta de motorista, né? De incentivar. E aí o que acontece é que você vai ter uma mulher oprimida, mais triste, né? Talvez é a falta de sensibilidade mesmo dos A homens. autoestima dela vai ficando baixa, né? De não cuidar dessa parte. Eu falei, eu cutuquei essa pergunta porque a gente percebe nesses anos de casamento que a maturidade do nosso casamento vai gerando uma autonomia de ambas as partes, né? Uma autonomia, no que sentido? A mulher e o homem ter liberdade. Um exemplo, a pastora citou aqui, homens que às vezes não incentivam a mulher a tirar uma carta. Ele vira Uber, ele reclama, mas ele não incentiva a mulher a tirar uma carta, a dirigir, mas ele reclama que tem que ficar levando a mulher para cima e para baixo, né? E parece que não, mas é um detalhe, que isso mexe com a autoestima, porque a mulher se sente ali, né? Com mais autonomia de ir e vir, né? Mais segurança, porque ela vai gerar, isso tudo vai gerando segurança. Então, a gente percebe justamente isso nos casamentos e aí, com o tempo, isso começa a trazer mágoas, né? Muito ressentimento, muita ferida, né? Então, nós vimos aqui que casamento não é algo tão simples do que simplesmente um casal decidir morar junto e falar, vamos nos virar. É investimento de uma vida mesmo. É um investimento e todos concordam, e eu queria que a gente encerrasse, né, caminhasse para o final, que dentro disso, todo casamento ele precisa passar por processos, por tempos, né? E o que vocês definiriam esses processos? Como que eles funcionam, né, ao seu ver? Né? Como que funcionam esses processos de casamento? Como uma estação, como ciclos mesmo, uma estação, verão, primavera, outono e inverno. Isso mesmo. Né? E às vezes no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia. Trovoadas. Mas cada estação você vai aprendendo algo, né? E quando chegar no tempo da primavera, você vai desfrutar. Eu falo que todo esse tempo, acho que a gente aprendeu muito, dando cabeçada, errando, mas com os erros a gente vai aprendendo e vai sabendo lidar um com o outro, né? Não existe uma fórmula pronta, né? Não. O que existe são processos e a gente vai se deparando com eles, e à medida que esses processos, como a pastora falou, né, as estações vão exigindo de nós precisamos dar respostas. Precisamos dar respostas. Talvez não sejam as mais ideais naquele momento, mas aí você levanta a cabeça, aprende, né? E vida que segue. Glória a Deus. Perseverar. Glória a Deus. Percebe que, e eu quero encerrar o nosso bate-papo de hoje, dizendo para quem está nos assistindo que edificar uma família é um desafio. E não é algo que acontece naturalmente, né? E que cabe a nós termos essas percepções, sabedoria, entender esses processos, essas fases, né? Orar a Deus, pedir ao Senhor ajuda, né? Olhar para as Escrituras e entender que a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer esses momentos, né? E eu queria que cada um desse uma breve palavra sobre justamente isso. Em que momento vocês tiveram essa experiência de ver Deus e a sua palavra sendo ali o momento que aquilo foi chave na vida de vocês, né? Eu quero começar por mim, que aí eu toco a bola e encerro depois, né? Eu já tive momentos no nosso casamento de crises, de estresse enorme. E dentro do meu coração, é claro que meu sentimento era, tá nervoso, né? Vou deixar de canto, vou desistir desse negócio. Mas eu me lembro que aí você vai olhar para as Escrituras, e as Escrituras sempre, nesse momento, me confrontavam sobre tomar a cruz, sobre perdoar.
né? E eu me lembro, numa certa ocasião, que eu estava muito, muito nervoso e eu estava me sentindo no meu direito, né? Porque tem momentos no casamento que você vai estar certo. E mesmo você estando certo, você está errado. É fato. E aí eu me lembro que nesse momento o Senhor me confrontava justamente isso, né? Que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou. E ele se entregou, ou seja, ele abriu mão de estar certo para ter a noiva do lado, a igreja. E aí eu ia e assumia essa palavra e ia lá me pedir perdão, resolver, conversar, porque eu entendia que eu precisava passar por cima disso. Vocês já tiveram experiências assim e dá para vocês compartilharem isso? Nós já tivemos momentos difíceis, né, como casais, né, e eu também já pensei em divórcio. Momentos assim de estresse. Algo que eu não compartilhei, né? Mas é justamente isso. Quando você tem a palavra de Deus como regra e conduta, né, para a sua vida, né, você é confrontado com essa realidade. E você começa a perceber que esse não é o caminho, essa não é a saída, né? E aí você, uma vez que você é confrontado disso, não adianta, você precisa chegar ao seu cônjuge, né, e fazer uma coisa que a gente sempre faz, inclusive que nós aprendemos com vocês, porque vocês sempre falaram muito, o pastor sempre falou muito, que é orar. Então a gente joelha junto, né, mesmo às vezes está brigado, ora lá que eu oro aqui. Mas a gente orar em cima dessa situação, né, pedir direção de Deus, né, pedir ajuda do Espírito Santo, né, porque crises e dificuldades nesse processo todos nós vamos passar. Mas eu acredito que uma dica importante. Amém. É essa. Amém. Pastores? Pra falar? Posso. Muitas vezes eu pensei aqui, ó, nesse texto. Digo-vos, porém, às viúvas e aos solteiros que permaneçam como eu. Quantas vezes eu falei, por que eu não escutei, né? Senhor, me dá o dom do celibato. Mas agora já foi, eu tenho que perseverar. Muitas vezes. Muitas, deve ser enfatizar Muitas vezes, principalmente nos períodos hormonais mais complicados, na maioria deles. Paulo sempre me inspirou, mas já não fazia mais efeito. É isso aí. Pastora? Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tinha era quando, brigava e ia dormir brigada. E isso, a gente, conhecendo a palavra... Já pensou em divórcio? Não pensei. Opa! Então, assim... Temos dois santos aqui mesmo. Eu tô desconfiando da sua santidade. Eu ficava muito brava. Não, porque eu achava, casei agora, já tô no barco, agora... Também penso assim. Né? Tem que Uma vez fazer a gente mais. morava em Sorocaba. E a gente tava casando de casar? Um ano e pouquinho, né? Um ano e pouco. Falei, eu vou embora, tô cansada. Cansada desse negócio de casamento, passando necessidade. Tá pior quando eu tava na casa da minha mãe. Vou embora. Acho que era meia-noite. Fui lá em Sorocaba, saí sozinha, pisando duro, não tinha nem bondinho, não sabia nem nada, né? Não conhecia nada. Nossa, um ano de casamento, tinha 22 anos de idade. Passei na rua, um breu danado, o cara foi passando com o carro. Entra aqui, voltei pra casa chorando, com o rabo entre as pernas. Não, o meu fica... Nunca mais também. Então, aí a gente, quando discutia assim, ia dormir, às vezes brigado. E depois, você conhecendo a palavra, você fala, não tá certo. Não pode dormir. E o Edmar, ele é mais turrão. É verdade. Nossa, tinha uma dificuldade enorme de pedir perdão. Aí eu falei assim, não, nem que a Eu gente queria tá dormir, ela bravo. não me deixava. E eu sou daquela, tem que resolver. Mulher é assim. Aí eu falei, não, a gente tem que resolver, não podemos dormir brigado, né? E eu acho que é uma das coisas que tem que se haver no casamento, né? Esse não versículo dá foi o que pra... mais fez eu perder o sono, acho que toda vez que eu Não dormir, nem dormir. Se eu põe não o sol sobre a não deixava. Glória a Deus por isso. Aí a gente sempre se resolvia. E desde então a gente nunca assim discutiu e vai dormir brigado. Não, a gente resolve antes pra não dormir brigado. Eu vi um meme esses dias. A gente não
A gente decidiu não parar de dançar enquanto não se perdoar. Estamos nós aqui 3 dias dançando. Ai, Deus. O casamento É muito porque você tem que resolver um problema que você não quer resolver, né? Porque às vezes a ira, os sentimentos, né? E não é fácil. Mas vimos aqui o quão desafiador é a vida de um casal e a vida em família, né? Por isso muitas famílias não estão tendo durabilidade por causa disso, né? E acredito que todos nós temos essa convicção de que o que nos sustenta é o Senhor. A questão não tem nada a ver conosco, né? Por nós aqui, já foi claro aqui nos nossos corações, né? Nesse momento aqui de abertura de coração, que todos nós, em alguma medida, sabe que não daríamos conta sozinhos. E se pode dizer que há um sucesso no casamento, é que não tem nada a ver conosco, é Cristo, né? É a rocha que nos sustenta, que no dia da adversidade, né, é aquela que sustenta as nossas vidas. Que é a palavra de Deus que nos orienta e nos direciona, e por conta dela e por amor à palavra, nós nos mantemos firmes no Senhor, né? Não é por amor sentimental, né? Porque nessa hora de ira não tem amor, não, né? É porque a pessoa que não conhece, que ela não segue a palavra, a primeira coisa que ela vai fazer que você dane, chuta o balde, vou embora. Então a palavra, ela é fundamental na nossa vida, né? Então eu queria encerrar esse primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Nos siga, né, nas redes sociais, Comunidade Teleios. Deus abençoe vocês.